Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e vamos às notícias dessa quinta-feira do Fogão. Botafogo ainda repercutindo aí essa mudança de comando, né? Agora somos Lúcio Flávio e Joel Carli, né? Gostando ou não, né? Quero ouvir a opinião de vocês aí sobre o novo comandante do Fogão, especialmente o Lúcio Flávio, né? A gente sabe que o Carli conta aí com a grande simpatia da torcida alvinegra, já o Lúcio Flávio divide um pouco opiniões, mas não tem jeito, já resumindo a história, teremos que ser Lúcio Flávio, né? O sucesso do Lúcio Flávio será o nosso sucesso agora nessa reta final de campeonato. Pessoal, o Botafogo divulgou ontem, né? Fez uma homenagem ali numa postagem, a Taça Brasil de 68, que é o nosso campeonato brasileiro, reconhecido, né, posteriormente pela CBF, como nosso primeiro título nacional. Então, o Botafogo falou que foi um dos grandes times, né, do Fogão na história, o que é um fato, né, inclusive citando o bicampeonato estadual, né, 67, 68, também com aquele mesmo time. Então, ontem, dia 4/10, foi dia de comemorar aí 55 anos, né? Se eu não estou enganado, 55 anos dessa grande conquista do Fogão. Depois, obviamente, 95, né? No dia 17 de dezembro de 95. E agora, qual será a data do tricampeonato? Não importa a data, galera, eu quero ser tricampeão. Isso é um fato. Pessoal, antes de começarmos os assuntos aí de saída do Laje, entrada do Lúcio Flávio, uma notícia que pode ser interessante para quem está com saudade de ver o Fogão no Maracanã. Na verdade, os ingressos para o jogo agora de domingo, né, todo mundo sabe, se esgotaram muito rapidamente. Em 15 minutos, a torcida do Botafogo, que está sensacional, não tem o que dizer, né? Botafogo lotando todos os setores visitantes do campeonato, né? Já há muito tempo. E ontem ainda teve uma rebarba ali, né? O Botafogo divulgou que quem tinha o plano alvinegro e o plano glorioso tiveram direito também a adquirir mais alguns ingressos para o jogo de domingo, tá? Só que quem não conseguiu, talvez tenha uma outra chance, tá? De ver o Botafogo no Mário Filho ainda esse ano. Isso porque o Vasco solicitou a CBF, tá? Para mandar os seus jogos contra Corinthians e Botafogo, se não me engano, 32ª e 36ª rodada do campeonato, no Maraca, tá? O jogo de Vasco e Botafogo, né, obviamente com mando do Cruz Maltino, ainda não tem data, seria ali entre 4 e 6 de novembro, tá? Falta também a CBF dar aquela detalhamento da tabela, né? E confirmação, tomara, né? Tomara que esse jogo seja no Maraca, que é o estádio de todos os cariocas, né? Não tem essa de ser de Flamengo, Fluminense, nesse caso aí, Vasco e Botafogo podendo pintar no Maracanã. Acho que seria uma grande festa, né? O Vasco que tá a luta oposta à nossa, né? Tá ali na zona do desespero, né? E só recordando, né? O Vasco já voltou a São Januário, já tá jogando São Januário. Por que ele quer jogar então, né, contra o Botafogo e até o próprio Corinthians? É porque ainda não foi liberado São Januário para clássicos, né? No caso, Botafogo. Contra o Corinthians, acho que já é ali um desejo do Vasco de jogar mesmo esse jogo no Maracanã, beleza? Pessoal, Bruno Lage foi ontem ao Lonier pela última vez, né, para recolher ali os seus pertences e também para se despedir do elenco do Botafogo, tá? Quem esperava um climão, né? Quem esperava ali, né, uma situação até constrangedora, não teve nada disso. Apesar das notícias que dão conta de que os jogadores deram sim, né, a sua opinião, né, a favor da saída de Bruno Lage, né, o clima de despedida foi em alto nível, né? Eu acho que a gente pode ter as maiores críticas ao trabalho do Lage no Botafogo, mas não podemos falar da parte ali de educação, né, de conduta, né, e até de caráter do Bruno Lage. Então ele se despediu, né, agradeceu ao Botafogo, agradeceu aos jogadores e desejou boa sorte nessa reta final de campeonato. Então foi tudo ali normal, né? Protocolar, normal, e Bruno Lage já é página virada, né, no Botafogo.
E na parte da tarde teve aí sim o primeiro treinamento da semana, já com os novos comandantes, né? Daqui a pouco eu falo mais disso. Ainda sobre Bruno Lage, claro, foi a notícia o dia inteiro, né? Todos os programas esportivos, enfim, jornais, ainda repercutindo se o Botafogo acertou ou errou, né, na saída do Lage, e quase todos unânimes em apoiar a decisão do John Textor, né? Basicamente do John, né? Embasada aí por tudo que eu já falei, departamento de futebol, os próprios jogadores, né? A própria torcida, né? Obviamente que isso aí o Textor não fica alheio, né? Juntou isso tudo e concluiu que o melhor era realmente agradecer o Lage e, né? Vida que segue. O comentarista do Sport TV e também colunista do jornal Extra, tá, aqui do Rio, Gilmar Ferreira, falou o seguinte, sobre o Botafogo no ano, tá? Ele resumiu o Botafogo no ano, concordo com ele. Castro moldou a estrutura de jogo e a mentalidade vencedora do time, tá? Em 3 meses, né? Nos primeiros 3 meses do campeonato. Começou lá dia 15 de abril, vocês lembram, Botafogo e São Paulo. Caçapa veio e reforçou a autoestima do grupo, inclusive lançando alguns jogadores que não vinham tendo chance, caso aí emblemático do Carlos Alberto, né? Então, realmente, a passagem do Caçapa foi fantástica. E aí, cabe também um parêntese, que é o seguinte, no momento que o Caçapa é chamado, né, estava lá em Lavras, no interior de Minas, cuidando dos seus cavalos, né, passando férias, né, no Brasil, o Textor já estava, né, em contato com o Bruno Lage, né, já estava tentando trazer o Bruno Lage. Então, assim, é óbvio que ninguém esperava, né, que o Caçapa fosse uma transição de tanto sucesso, né? Foram 4 jogos, 3 pelo Brasileirão, né, e 1 pela Sul-Americana, e 4 vitórias por 2-0, né? Vitórias importantíssimas, como aquela lá do Grêmio, né, em Porto Alegre, a própria vitória no Clássico contra o Vasco, enfim. E a outra foi Bragantino, né? A terceira vitória no Brasileirão foi também contra o Bragantino, que é uma ótima equipe, não à toa está aí em segundo lugar atualmente, né? Então, assim, houve, claro, naquele momento, acho que passou pela cabeça de todo mundo a permanência do Caçapa, apesar de que ele ainda estava ligado lá ao Lyon, né? Como auxiliar técnico. Mas havia essa possibilidade dele ficar, né? O Caçapa depois até que sai do Botafogo diz, poxa, né? Eu até gostaria e tal, sempre com muita elegância, com muito cuidado também, porque o Bruno Lage já estava encaminhado. E aí acabou que o Textor teve sucesso, trouxe, né, o Lage, e hoje a gente vê que, né, infelizmente, ali naquele momento todo mundo apoiou que trazer o Lage era uma boa, né, ou quase todo mundo apoiou, comentem aí embaixo, mas acho que a maioria da torcida apoiou, porque viu que o Caçapa ainda era um técnico em formação. Pô, o Caçapa arrebentou, foi super bem, um cara que o grupo aceitou muito bem, né, que no jogo de despedida dele, pô, ele é jogado pro ar e tal. Então, assim, é um cara que foi realmente acolhido no Botafogo, né? Ele disse, desde o primeiro momento em que ele se reuniu com o grupo de jogadores no hotel, na véspera do jogo com o Vasco, que ele sentiu no brilho do olhar dos jogadores que ele estava sendo muito bem recebido, né? Então, foi ali uma sintonia, uma simbiose automática, né? Mas o torcedor sabia que, poxa, o Caçapa é uma aposta, o cara nunca foi treinador, tal. E o Bruno Lage era o nome, né, mais correto, um nome que inclusive foi respaldado pelo próprio Luiz Castro. Luiz Castro sai do Botafogo, né, vai para o Al Nassr e sugere para o John Textor, né, não é nem sugere, o Textor já tinha na cabeça o Bruno Lage, mas o Castro, né, diz que apoia o nome do Lage. Enfim, coisas do futebol, poderia ter dado certo, infelizmente não deu. Então, voltando aqui ao comentarista Gilmar Ferreira, agora em relação ao Lage, tá? Ele falou o seguinte, a crítica maior é o resultadismo do Lage, né? Aquela questão que ele estava querendo, vou jogar fora de casa, vou empatar, né? Que acabou nem dando certo. Teve um aproveitamento de 45%, nem chegou a isso, tá? Foi um pouco menos. Venceu 4 jogos apenas, né? E sendo que nenhum jogo fora de casa, que vinha sendo uma marca desse Botafogo,
vencer Grêmio fora de casa, Palmeiras fora de casa, quem viesse, né? Qual fosse o adversário, não importa o tamanho da dificuldade, o Botafogo estava indo para vencer os jogos fora de casa, deixou de fazer isso, passou a jogar ali medrosamente, né? Pelo empate. E ainda completa o seguinte: fez experiências estapafúrdias, né? Fez experiências estapafúrdias no time, foi mexendo. Tudo que se falou naquela coletiva de imprensa de apresentação do Lage, e a gente vai lembrar isso porque é recente, foi o mês de julho, né? Você tá pegando um Botafogo, né, com uma gordura, com um jeito de jogar que tá dando certo, é só não mexer no que tá ganhando, é só fazer o feijão com arroz, é só levar esse time ao tricampeonato, e foi justamente o que ele não fez. Resolveu, né, carimbar, resolveu querer fazer um trabalho autoral, né, mostrar ali o trabalho dele, vou mexer, o Botafogo jogava de um jeito, agora vai jogar de outro, né? Infelizmente isso aconteceu, e aí dá motivos para comentários, por exemplo, como o do Galvão Bueno. Vou falar aqui para vocês o que o Galvão Bueno escreveu no X, né? Ex-Twitter. Mais um prepotente e arrogante que perdeu o time. E deixar Tiquinho no banco passou de todos os limites, falou o Galvão. Muito bem, muito acertado, né? Voltando ainda pro Gilmar Ferreira, no Sport TV, ele completa, né, a sua fala dizendo o seguinte: a leitura que faço agora é que os jogadores chamaram a responsabilidade para eles, tá? Agora é com os jogadores. Isso realmente é uma leitura que a gente pode fazer, já que os jogadores participaram, né, dessa demissão do Lage, digamos assim, né? O Botafogo tomou muito cuidado sempre de dizer que a decisão foi, inclusive na nota é falado isso, do John Textor e do departamento de futebol, né? Mas essa informação acabou sendo apurada, né? E a gente tem a obrigação de dizer que sim, os jogadores foram ouvidos, e sim, isso aí pesou muito para o John Textor para tomar essa decisão final, né? Tipo, de demitir o Bruno Lage, né? Porque, de repente, os resultados não estão vindo, o departamento de futebol está insatisfeito, mas de repente os jogadores poderiam ter dito pro Textor: não, a gente ama o Bruno Lage, a gente acredita ainda no trabalho do Bruno Lage, a gente vai dar a volta por cima, né? Foram infelicidades aí, sei lá, da arbitragem ruim, que de fato aconteceu, ou coisas que aconteceram, mas a gente promete que a gente vai lutar com o Bruno Lage até o final. Eles poderiam ter dito isso. Isso não aconteceu. Foi justamente o contrário. Os jogadores, né, já estavam naquele clima ruim e, como eu falei aqui ontem, né, a gota d'água foi a barração do Tiquinho Soares, que é um líder no grupo, né, líder técnico e líder também. O pessoal admira demais o Tiquinho, né? Tem a tropa da Paraíba, a galera veste a camisa do Tiquinho, então aquilo ali foi realmente... Pegou muito mal, caiu como uma bomba dentro do elenco alvinegro, ainda mais da maneira que foi feito. Não foi testado e foi anunciado só no dia do jogo. Vamos saber agora o que o André Rizek, que eu sempre gosto de ouvir a opinião dele, um cara que é sempre bem... O Rizek é um cara que gosta muito do Botafogo, então ele tem sempre falas muito precisas, né, sobre o Botafogo. Então ele ontem no Seleção Sport TV, programa que ele comanda, né, no Sport TV, falou o seguinte: os jogadores estavam muito incomodados porque o Bruno Lage estava destruindo tudo que havia sido feito nos meses anteriores. Então, resumindo aí a opinião do André Rizek, ele disse que o Botafogo acertou em demitir o técnico, tá? É interessante que eu acho que a única parte da imprensa que não concordou com a decisão do Botafogo foi a Fla Press, né? Encabeçada aí pelo Renato Maurício Prado. Renato Maurício Prado, ele tem um problema com o Botafogo aí de muitos anos, né? Deve ter, como o Zico, né, sofrido muito, né, em décadas passadas em que o Flamengo era, como que dizia o manga, né? O bicho é certo, né? Contra o Flamengo. Então o Renato Maurício Prado tem... Eu conheço algumas outras pessoas no meu convívio também, que são nessa faixa etária do Renato, né? Mais velhos do que eu, e que tem essa bronca com o Botafogo. O Renato Maurício Prado falou: imagina se no Flamengo tivesse sido uma demissão tivesse sido decidida pelos jogadores,
como a imprensa estaria tratando disso, né, e que agora era um silêncio ensurdecedor, segundo o Renato Maurício Prado. Só que ele se esquece o seguinte, até parece que o Flamengo, quando demite, por exemplo, o Sampaoli, agora recentemente, ou demite o Vitor Pereira, ou demite... São tantos que eu não vou lembrar, né? Tantas demissões lá no Flamengo, que também não foram consultados. Gabriel Barbosa, né, e outros jogadores aí mais importantes do elenco rubro-negro. É óbvio que, que eles são consultados. Eu não sei se os jogadores do Flamengo tiveram o mesmo peito, né, dos jogadores do Botafogo de dizer assim, olha, realmente a gente acha que é melhor mudar. Ainda dá tempo de mudar, já que o Botafogo começou a ver o título brasileiro tão palpável começar a escorrer pelos dedos, né? Então, eu acho que foi uma importância muito grande do elenco ter se manifestado, né? O normal, eu falei isso aqui ontem no vídeo, normal, os jogadores, né, culturalmente, né, historicamente, melhor dizendo, os jogadores às vezes se omitem, né, para ficar ali pisando em ovos, tal, não falar. Alguns jogadores do Botafogo falaram, sim, com todas as letras, de que estavam insatisfeitos e que não viam mais possibilidade, né, do Bruno Lage recuperar o seu trabalho. Que o trabalho era péssimo, todo mundo sabe, os números não mentem, né? Mas se eles chegassem para o Textor e falassem, olha, a gente ainda vê esperança de recuperar, né? O Textor não queria a princípio mudar, né? A gente sabe que o pensamento do Textor é sempre manutenção do trabalho, mas chegou um ponto que não dava mais. Todos ao redor estavam muito insatisfeitos com o que estava acontecendo no Botafogo, beleza? Pessoal, futebol ele é dinâmico, né? É claro que a gente está aqui revisitando o assunto, provavelmente ainda falaremos pelos próximos dias, porque, querendo ou não, o Lage representou alguns capítulos dessa nossa caminhada, né? Apesar de ter atrapalhado mais do que ajudado. Então, é um assunto que a gente vai voltar invariavelmente, né? Na hora que saiu o Castro, as pessoas falavam, Carlos, chega de falar do Castro. Mas faz parte, não tem como a gente chegar lá e apagar os primeiros capítulos, nem agora os últimos, mais recentes capítulos da nossa caminhada para o Tri. Isso aí tudo vai entrar na hora que lançarem o livro, na hora que lançarem um documentário do nosso tricampeonato, a gente vai falar e vai relembrar desses percalços, desses obstáculos que talvez, né, até engrandeça, pô, quase não sai, engrandeçam o nosso título, saiu. Pessoal, a Botafogo TV mostrou ontem um videozinho já para mostrar isso, justamente que a fila anda, do primeiro treinamento ontem no Lonier, já com o Lúcio Flávio como novo treinador interino, tá? Então mostrou ali aquela coisa dos jogadores chegando, cumprimentando, Lúcio Flávio, Carly e tal, e teve 3 falas, né, 3 entrevistas, encabeçado ali pelo André Mazzuco, que é o nosso diretor de futebol, tá? Depois veio o Lúcio Flávio e o próprio Carly. O Mazzuco falou o seguinte, foi interessante porque ele fez uma fala ali, brevemente ele agradeceu o Bruno, mas falou, era um momento que a gente viu que era um momento de mudança e tal, e de novo falou que foi uma decisão do John e do departamento de futebol, tá? Para também tirar um pouco essa coisa de que foram jogadores, né? Uma coisa importante, até que o Gentili comentou ontem, é o seguinte, que é importante que todo mundo que está me assistindo entenda. Não houve aquela coisa dos jogadores do Botafogo fazerem um movimento, fazerem bico, se o Lage continuar, a gente não vem mais treinar. Não houve nada disso, tá? Simplesmente o Textor, como grande empresário que ele consultou todas as partes, incluindo alguns jogadores do elenco, né, para tomar a decisão final dele. E é assim que tem que ser gerido o futebol profissional. Então, não houve essa coisa de os jogadores se rebelaram contra o técnico, nada disso. Apenas foram consultados nesse tom. Tipo, vocês ainda acreditam que o trabalho do Bruno Lage possa render frutos e que o Botafogo, né, lá na frente comemore o título? E aí foi que os jogadores falaram que realmente não acreditavam mais que isso pudesse acontecer, né? O Mazzuco falou o seguinte, são 13 finais até o final,
né, da temporada, o Botafogo tem muito clara essa briga pelo título. E aí é legal porque parece que o Botafogo estava sempre evitando de falar, né, a palavra título, e é legal que se fale, né? Estamos, né, com todas as letras na luta. O nosso objetivo do ano é a luta pelo título, não tem como ser diferente. Então achei legal que o Mazzuco falou isso, né? E comentou: todos estão envolvidos no processo, né? O Carli agradeceu o Mazzuco, né, pelo convite, pela oportunidade, e falou o seguinte: é uma honra trabalhar e ajudar o Lúcio Flávio, e agora é o momento de trabalhar muito e falar pouco. Ótima, ótima aí também a fala do nosso eterno capitão Carli, né? Ele comentou também que desde que ele se aposentou dos gramados, né, recentemente, ele falou: olha, estou aqui para ajudar, a hora que precisarem, né? E estou novamente aí sendo chamado para uma função que ele certamente nem imaginava que faria nesse momento, e não titubeou, né, obviamente, em topar ajudar o Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio também falou, e aí o Lúcio é aquela coisa, né? Ele não é um cara que tenha o dom da palavra, né? Eu, pelo menos, não sinto essa firmeza nele falando. Pode ser que ali no dia a dia do campo ele seja um cara que fale a linguagem dos jogadores, até porque ele é um ex-jogador, né? Mas ele não é um cara assim que você consegue até tipo de dificuldade aqui de ter um recorte da fala dele, porque ele fala meio que o trivial, né? Mas beleza também, não adianta também o cara chegar com um discurso lindo e não botar em prática, né? A gente quer a prática. Chega também só de teoria. Mas enfim, consegui ainda pegar aqui falas do Lúcio Flávio. Como já faço parte da comissão permanente, ampliarmos nosso foco nessa permanência na liderança. Todas as equipes na disputa, né, do campeonato buscam essa referência no Botafogo. É o famoso falou e não disse nada. Eu confesso para vocês, tá? Vou dar aqui a minha opinião, que eu não consigo sentir firmeza no Lúcio Flávio, tá? Falei isso antes do nome dele ser confirmado, falo agora mesmo depois. É óbvio que eu estou na maior torcida para queimar a língua, para tipo o Lúcio Flávio já no domingo comandar o Botafogo numa grande vitória contra o Fluminense. Fluminense que vai vir motivado, né? Torcida especialmente, jogadores, pela classificação de ontem contra o Internacional na Libertadores. O Fluminense está na final da Libertadores. Espera agora a decisão de hoje, né, do Palmeiras e Boca Juniors, né? O jogo, a final vai ser no Maraca. Então, enfim, teremos aí um tricolor motivado contra a gente no domingo. Mas a gente não tem nada a ver com isso, a gente tem que fazer o nosso jogo, né? Se o Fluminense tivesse perdido, que era o que parecia até o final do jogo, né? Ou o Fluminense do jeito que foi, né? Ganhou de virada, não importa, o Botafogo tem que pelo menos pontuar no domingo. O Botafogo precisa, no mínimo, um empate, talvez não seja um resultado de todo ruim, né? Pelas circunstâncias. Mas é isso, sobre o Lúcio Flávio, não consigo ter uma confiança. O histórico dele no próprio Botafogo como técnico interino é péssimo, né? A torcida ainda tem isso na memória, mas é claro que o momento agora é de união. A gente tem que apoiar, né? A gente tem que apoiar, tem que torcer para que comece já a dar certo já no domingo, né? Depois vai ter a data FIFA, né? Um intervalo grande, 10 dias até o jogo com o América Mineiro. Então, assim, não dá para cravar, né? A ideia do Botafogo, naturalmente, é que Lúcio Flávio e Carli sigam até o final do campeonato. Esse é o plano, né? Chega de mudança, o Textor ele é conservador nesse aspecto, né? Então, essa é a ideia. Agora, obviamente que passa pelo jogo de domingo, né? A estreia, né, dessa nova comissão técnica com o Lúcio Flávio e com o Carli como assistente. Vamos torcer para que dê certo, óbvio, né? Estou na torcida, só acho que o Lúcio Flávio é um cara nítido, né? Que assim, o temperamento dele é um cara mais retraído, né? E tal. E até por isso é importante a presença do Carli, né? Eu não consigo ver o Lúcio Flávio falando alto no vestiário e motivando os jogadores e tal, não consigo. Por isso que eu acho que o Carli foi uma ótima indicação para fazer isso, né? Aquele cara que vai falar grosso no vestiário, e se tiver que dar esporro, vai dar esporro, né? Eu lembro, só para a gente fechar aqui o vídeo, que já estamos com 24 minutos, quase 25, eu lembro do intervalo do jogo do Grêmio e Botafogo,
né? O jogo que o Botafogo venceu, o Botafogo fez um péssimo primeiro tempo e o Caçapa mesmo disse que no intervalo chamou os jogadores e falou, pô, vai continuar assim desse jeito? A gente merecia já ter perdido no primeiro tempo, foi um milagre a gente ter ido para o intervalo com 0-0, né? Então, assim, esse tipo de coisa eu não consigo visualizar o Lúcio Flávio, não é do perfil dele, e aí a crítica, as pessoas são diferentes, né? Não é, pô, o cara tinha que ser assim, né? Tinha que ser assado. É simplesmente o perfil do Lúcio Flávio é mais introspectivo, né? Então, quem sabe dá muito certo aí essa dupla com o Carly para fazer, né, essa vibrada, porque o time, como disse o Mazuco, são 13 finais. O Botafogo vai ter que vibrar muito esses 13 jogos, vai ter que entrar com tudo, ainda mais agora que, de certa forma, né, concordo aí com as palavras do Gilmar Ferreira, né, o Botafogo, os jogadores chamaram a responsabilidade para si e vão ter que, né, lutar até o final, beleza, pessoal? Dá aquele like, né, dá aquela moral. Só tenho a agradecer a vocês aí por estarem fazendo o canal crescer cada dia mais, tá? Se você não é inscrito, faça o favor de se inscrever. E uma coisa importante, outro dia teve uma pessoa aqui que eu esqueci o nome agora, mas que me chamou a atenção, é a importância de fazer um comentário ali embaixo, tá? Para engajar no YouTube, o YouTube, né, entender que é um vídeo importante e mostrar para mais pessoas e para mais botafoguenses, beleza? Tamo junto. Vamos que vamos. Dia chuvoso no Rio de Janeiro, mas que domingo a gente consiga aí a nossa primeira vitória aí nessa arrancada para o título. Valeu!